o que Portugal e o Brasil podem ser e já são é o motivo para uma segunda parte dessa conversa que gente de cá e de lá, na mesa do Cícero, mantém com personalidades relevantes da relação entre Portugal e o Brasil. O ministro Gilmar Mendes já foi nosso convidado e é de novo com uma nova conversa, dessa vez mais destinada, mais própria, mais fechada, sobre o relacionamento do Brasil com Portugal, do Brasil com a Europa, através de Portugal e do Brasil. Vou te trazer um pouquinho a conversa agora para a gente estar aqui na mesa do Cícero, onde essa gente de cá e de lá, esses nossos diálogos que nós fazemos aqui com o Cícero Bistrô, a Associação Portugal Brasil 200 anos, para lhe perguntar, ministro, o Brasil como que redescobriu Portugal de há uns 10 anos para cá e encontra hoje um território fértil para muitas coisas e há uma ruptura com a relação de percepção que havia do Brasil com Portugal, sobretudo das suas elites. É notório isso e foi muito interessante também que no ano passado nós tivemos a celebração dos 200 anos da independência do Brasil, e eu posso dizer, porque participei de vários eventos aqui durante a passagem desse período, em torno da semana do 7 de setembro, e enquanto no Brasil nós fazíamos um 7 de setembro muito agressivo, liderado pelo presidente Bolsonaro contra o Supremo e contra as instituições, aqui se celebravam os 200 anos de independência, e eu estive no Porto, em Coimbra. Nós fizemos isso com livros também na associação. Vários livros vários livros que foram lançados com essa temática, né? Então, me parece que isso já é resultado desse novo momento que estamos a viver. Uma grande comunidade de brasileiros em Portugal, nas diversas áreas, na área acadêmica. Esses dias eu lia que 1 a cada 10 advogados em Portugal são brasileiros. Brasileiro. Mas sabe que está quase chegando na população que 1 em cada 10 seria 1 milhão de brasileiros. Isso. As estatísticas variam de 500 e 700 mil, mas é um grupo muito importante. Eu estive em Cascais e o presidente da Câmara dizia da grande população, 20% da população de Cascais hoje de brasileiros e gente nos diferentes estamentos sociais. Então, acho que tudo isso tem muito significado e, claro, nós devemos também prestar atenção em tudo que isso significa em termos culturais, em termos comerciais, nas oportunidades que se abrem, inclusive, no relacionamento com a própria Europa, né? Nós sabemos também, Portugal é um país pequeno, mas tem uma dimensão política na Europa muito grande, e no mundo, não é? O Guterres hoje... Os reis do soft power. Isso, não é? O Guterres, o secretário-geral da ONU, o próprio Durão Barroso, né, foi o mais longevo presidente da Comunidade da Comissão, né, da União Europeia. Em suma, o atual presidente da Câmara de Lisboa estava comissário, né, da União Europeia para a Tecnologia, quer dizer, em suma, tudo isso é extremamente positivo, e a gente só ouve das autoridades portuguesas, a partir do presidente Marcelo, do primeiro-ministro Costa, a gente só ouve manifestações de simpatia para com o Brasil e para com os brasileiros, né? E a ideia de reforçar esses laços, que nesse momento são laços que se reforçam com a Europa, né? Então, Portugal foi o primeiro a defender a aprovação do acordo União Europeia-Mercosul, né? Isso é um grande desejo de Portugal, claro, mas com a disrupção que acontece com a guerra na Ucrânia, ele se torna necessário não só para Portugal, como para a Europa, como para o mundo, até para evitar um pouco essa hegemonia norte-americana e criar uma economia transversal, diagonal. Sim, é verdade. Eu acho que
E o Brasil, acho que tem espaço, tem capacidade de inovação, tem mercado, tem condições, tem capital e pode receber também capital estrangeiro para se desenvolver. Eu tenho muita fé de que nós vamos ter um período extremamente proveitoso e bem fazer. Se nós olharmos a posse do presidente Lula com centenas de representações internacionais, isso já dá a dimensão da mudança que ocorreu, fazer com que pessoas se abalançassem para ir ao Brasil no 1º de janeiro. Não é fácil. E mesmo só acontecendo, Davos está acontecendo agora, e só enxergando um pouco a mídia, a gente entende como é completamente diferente já o olhar que existe sobre o... Com certeza, e o papel mesmo que os ministros desempenharam, o próprio ministro Haddad, a ministra Marina, o governador de São Paulo, Tarcísio, em suma, todos muito bem recebidos e muito bem avaliados pela mídia internacional. E para encerrar, ministro, a gente está aqui numa casa de homenageia, vamos dizer assim, a cultura brasileira, modernismo, mais aqui na linha da pintura, mas se o senhor fosse recomendar um livro para um português ou um europeu para entender melhor o Brasil, alguém interessado que quisesse se debruçar para entender, qual era o livro que o senhor recomendaria? O Brasil é inentendível, mas vamos dizer assim. Pode ser 3, não pode falar um só, nunca se pergunta, Paulo, pode ser 3. O Brasil é difícil entender, mas vamos lá. Tem muitos livros, né, sobre o Brasil, certamente Gilberto Freire, Casa Grande de Senzala seria Grande Sertão. O Grande Sertão das Veredas, o Euclides da Cunha sobre os sertões, também acho que ajuda a conhecer essa realidade. Talvez até esse livro eu li, está muito atual, né, por conta desse quadro de fanatismo. Totalmente atual, totalmente atual. Não, mas parece uma profecia. Pois, exatamente. Uma Como profecia, entender né? que as pessoas criam um mundo Canudos. paralelo, né? Então, eu acho que há muitas obras que podem ajudar a compreender essa realidade. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, né? Inclusive sobre esse homem cordial que é hoje muito... Queremos reencontrá-lo, né? Perdeu-se por aí, mas vamos reencontrá-lo. Então, eu acho que tem muitas obras importantes. O que é fundamental é que a gente esteja em constante diálogo, né? E que, de fato, preservemos esses vínculos de afeição, de amizade, e que nós possamos aprofundar esses vínculos. O que eu percebo, vindo muito e vivendo tempos aqui em Portugal, que numa parte da elite portuguesa há um grande orgulho em relação ao Brasil, como se o Brasil fosse sua grande obra, não é? E isso é bastante interessante e era preciso que nós também tivéssemos essa percepção. Boa observação. Muito obrigado. A nossa grande obra é a língua portuguesa, de Machado, de Assis, de Euclides da Cunha. Queria lhe agradecer muito. Eu esperava uma entrevista e a gente acabou por ter 10 entrevistas. Agradeço muito. Esse foi mais um Gente de Lá e de Cá hoje para reouvir, rever e celebrar. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, ministro. O senhor já é habitué aqui do Cícero.